Olá, meus amores, tudo bom? Atividade de novo na área. Bom, hoje a nossa aulinha vai ser basicamente sobre dois assuntos, né? O gênero textual blog, né? E na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do parágrafo, né? Ok? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, né? Isso ajuda o canal e ajuda você a estar sempre em dia com os conteúdos e assuntos, né? Tá bom? Deixe seu likezinho para dar aquela força e vamos lá. Bom, o gênero textual blog, né, é um gênero que utiliza a internet, né, como meio, como veículo, né, e serve como uma espécie de comunicação virtual. O blog, ele é uma página de internet, são páginas de internet onde as pessoas, né, usam como uma forma de comunicação. Esse blog ele pode ser pessoal, e aí ele vai se assemelhar muito ao gênero diário, né? E nesse blog pessoal as pessoas falam sobre o seu dia a dia, falam sobre as suas reflexões, né? Mostram coisas, experiências, então assuntos pessoais, né? Mas podem também ser sobre os mais variados assuntos, né? Podem ser de moda, de informação, podem ser sobre educação, pode ser um blog literário, né? Então ele pode ser, na verdade, sobre qualquer tipo de assunto. Mas é muito comum a gente ver os blogs pessoais e se assemelharem muito ao gênero diário, né? Que a gente já falou um pouco na aula passada, né? Esse gênero blog, né, que é um gênero virtual que utiliza a internet, são páginas de internet, ele utiliza tanto a linguagem verbal, né, escrita ou falada, mas utiliza também a linguagem não verbal. Então utiliza a linguagem mista, né, tanto a verbal como a não verbal. E como é que ele usa a linguagem não verbal, né? Verbal são as palavras, né? Palavras escritas ou faladas, como a gente está aqui se comunicando agora, ou a não verbal, que pode ser imagens, sons, né? Vídeos, tudo isso que complementa, né? O blog ele tem essa capacidade, você pode inserir imagens, vídeos, sons, músicas, etc, né? Ok? E também, ainda quanto à linguagem, dependendo do seu público, dependendo do tipo de blog, né, se ele é pessoal, se ele é profissional, etc., você vai escolher qual tipo de linguagem você vai escolher quanto à formalidade, né, se é uma linguagem mais formal ou se é uma linguagem mais simples, mais acessível, mais do dia a dia, né, mais informal. Se for um blog pessoal, você pode usar uma linguagem mais informal, né? Mais acessível. Mas se for um blog mais profissional, né? Por exemplo, sobre reportagens, por exemplo, sobre educação, por exemplo, sobre moda, ou qualquer outro assunto mais profissional, é interessante você colocar sempre uma linguagem mais formal, né? Para atrair, tanto atrair mais clientes como pela questão do respaldo, né? A linguagem formal ela é sempre mais atraente, sempre mais interessante, né? Ok? Outra coisa também dos blogs é que as pessoas podem interagir com o autor do blog, né? E autor aqui não é só no sentido de escrita, né? Autor é no sentido de dono do blog, da pessoa que faz as páginas, né? Porque tem um mecanismo de interação, né? As pessoas podem comentar, podem perguntar, podem deixar lá suas opiniões também, né? Outra coisa que a gente tem também, né? É que a cada postagem no blog, no final da cada postagem, sempre fica lá registrado o nome, a data, né? E a hora das postagens, né? Não que o autor queira, que é do próprio mecanismo do sistema do blog, né? Então fica lá registrado ao final de cada página o nome, a data e a hora, né? E as postagens elas ficam registradas em ordem cronológica, né? Ou seja, o tempo cronológico, né? Sempre quando a gente entrar vai aparecer primeiro a última postagem, ok? Então esse é o blog,
né? Gênero blog. Para quem se lembra do que a gente falou na aula passada sobre o diário, né? O blog ele se assemelha ao diário, né? Porque, olha, apesar do veículo do blog ser a internet, o diário tinha um veículo mais físico, né? Um caderno, o próprio um diário mesmo, né? Bom, então a gente já consegue, né, observar que o blog e o diário já têm algumas semelhanças, né? Tanto o blog como o diário podem servir para guardar lembranças, né? Para marcar o nosso tempo, podem servir como reflexões pessoais, né? A questão da data, da questão de marcar o tempo, de marcar nossas reflexões. Então tem muitas coisas em comuns entre o blog e o diário, né? Principalmente se for um blog pessoal, né? O registro das nossas reflexões, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Apesar de um ser um veículo virtual, ter um veículo virtual, né? Que é a internet, o blog, e o outro ter um veículo físico, que é o diário. Bom, outro assunto que a gente tem para falar hoje é exatamente sobre o parágrafo, né? O que é um parágrafo, né? Como funciona um parágrafo. E a maioria das pessoas tem dificuldades, né? A pergunta que a gente mais escuta quando a gente fala em construir um parágrafo é exatamente a pergunta de vocês perguntando para a gente, né? Professor, quantas linhas tem um parágrafo, né? Será que 10 linhas está bom? 5 linhas está bom? E essa pergunta não tem muito a ver. Por quê? Porque a ideia de um parágrafo não é uma ideia matemática, ela é uma ideia linguística, né? O parágrafo, na verdade, ele tem muito mais a ver com uma ideia, né? Então, primeira coisa, como é que a gente identifica o parágrafo? Esse é o mais simples, todo mundo sabe, graças a Deus, né? Então, parágrafo é aquele pedacinho de texto que a gente começa com uma linha um pouquinho recuada, né? Então a gente tem um textinho e tem ele um pouquinho recuada. Esse recuo marca o início de cada parágrafo. Ok, muito bem, eu sei identificar os parágrafos, sei contar os parágrafos. Basta contar quantas linhas recuadas no princípio de cada bloquinho daquele. Ok? Muito fácil, muito simples, né? Mas como fazer o parágrafo, né? Então um parágrafo, cada parágrafo ele marca uma ideia, um tema. Então, se num texto você tem uma ideia, um tema, cada ideiazinha, cada temazinha, cada assuntozinho, você divide ele em parágrafos. Então, vamos supor que assim como a Zelata, né, que é o nosso exemplo do texto da aula passada, você vai contar para os seus amigos um episódio das suas férias. Então, eu fui para a casa da minha tia. Você vai contar, você pode usar um parágrafo para contar, falar sobre a sua tia, porque eu fui para a casa da minha tia. Como é essa casa da minha tia, né? E falar sobre isso. No caso da Zelata, a Zelata fala de um acampamento de férias, né? Num outro parágrafo, você ainda está falando das suas férias. Mas você já pode falar, por exemplo, de um episódio, de uma brincadeira, de um dia X, um dia em que vocês foram, por exemplo, sei lá, saíram para comer fora, tomar um sorvete fora, que foi muito divertido. E aí já é um outro temazinho, né? Já tem um outro assuntozinho. Apesar de ainda estar dentro das suas férias, um dia você conta que foi para sua tia, como é lá e tal, no outro você pode contar de um episódio, né? Num outro parágrafo, por exemplo, você pode contar sobre alguma brincadeira com seus amigos, né? Com seus primos, ou algum episódio de algum passeio. Só um exemplo, tá, gente? E aí são subtemas, né? Você está falando das suas férias, num você fala da casa da sua tia, para onde você vai passar as férias, no outro você conta o episódio, e assim você vai desenvolvendo, são subtemas. Então, um texto ele tem um tema geral, por exemplo, no caso que a gente está dando aqui as férias da gente, né? Um passeio de férias, e pequenos subtemas. Esses subtemas são os parágrafos. Então, quantas linhas tem que ter cada parágrafo? Quantas linhas forem necessárias para você desenvolver esse pequeno tema. Se você precisar de 10 linhas, show, use 10 linhas. Se você precisar de apenas 1, 2, até uma, né? Não sei, vai que, né? 1, 2, 3,
tudo bem, paciência. Você usou 2, 3 linhas. Então, não é uma ideia matemática, é uma questão de ideia linguística, né? Então, o parágrafo você vai dividir em cada ideiazinha. Então, quando a gente olha um texto, e dentro, a gente vai já fazer um exercíciozinho sobre isso, né? E nesse texto a gente enxerga pequenos blocos de ideias, né, de assuntos. A gente vai separando esses assuntos e ideias em parágrafos. Ok, é só uma introduçãozinha, tá bom? E a gente vai fazer um exercíciozinho sobre isso aqui. Eu vou postar a páginazinha, tá bom? Um beijo, um cheiro. Qualquer dúvida, só perguntar, tá bom, gente? Valeu. Não se inscreve de seguir o canal, de deixar o joinha, tá bom? Beijo, valeu, até mais.